Olá pessoal, é, eu estava meditando aqui na palavra de Deus, né, na Bíblia, e eu achei aqui algo bem interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu tenho, assim, um entendimento que eu tive a respeito daquilo que eu estava meditando. Aqui, eu estou no livro de Daniel, né, mas antes de falar aqui dessa parte do livro de Daniel, queria só mostrar um detalhe aqui no livro de Jeremias, no capítulo 10. Vou ler aqui um versículo aqui só, na verdade 2 versículos aqui. O que acontece, né? Eu tenho visto, né, parte até de pessoas conhecidas, que elas ficam meio que preocupadas muitas das vezes com os acontecimentos, os sinais que ocorrem, que estão ocorrendo aí nos nossos dias atuais, referente a todos esses eventos que têm surgido, né? Não só aqui no nosso país, mas também de uma forma mundial. E às vezes tem pessoas que até estão trilhando ali o caminho da fé e ficam meio que apavoradas com as informações que são disseminadas pela mídia, pelos noticiários, pelo que os outros falam, e às vezes ela acaba se deixando levar por essas notícias, e aquela mensagem acaba encontrando um espaço na vida dela, de forma que deixa ela angustiada, depressiva, temerosa, e às vezes esquece que ela é uma serva, um servo do Deus Altíssimo. E muitas das vezes essa pessoa que acaba tendo essa reação, ela se comporta de uma forma contrária daquilo que muitas das vezes ela professa. Porque muitas das vezes ela diz que tem a vida na mão de Deus, né? Que o Senhor Jesus tem o controle da vida dela, que tudo está no controle de Deus. Mas quando as coisas apertam, essa afirmação ela não é verdadeira, porque a pessoa ela naufraga naquilo que ela afirma, né? Então, eu lendo aqui algumas passagens bíblicas, então eu vou mostrar aqui. A Bíblia tem muitas outras passagens que pode dar base para esse cenário, mas eu vou apenas mostrar algumas do que eu já vi e que eu acho interessante e eu quero compartilhar com vocês. Uma delas é o seguinte, né? Aqui em Jeremias, no capítulo 10, diz assim: ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Né? Isso é Deus falando para o seu povo, né? O povo de Israel. Mas hoje entenda como a igreja de Cristo, né? Hoje não tem, depois que Jesus Cristo morreu, não há mais aquela separação entre Israel, que tinha lá as 12 tribos, e os gentios. Não, hoje, devido à morte de Cristo, todos passaram a ser um só em Cristo. Então hoje não tem distinção. Hoje somos um em Cristo, né? Isso lá no livro acho que é no livro, depois eu vou pesquisar aqui, eu mostro, mas tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Acho que é em Romanos, que fala que não há judeus nem gentios, né? Que todos são um só em Cristo, né? E todos fazem parte de um corpo. Mas vamos lá. Então diz assim, né? Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, né? O contexto do capítulo fala a respeito de a idolatria, mas eu vou me ater apenas a esse segundo versículo aqui, que é basicamente o foco do que eu quero expor para vocês, compartilhar com vocês, no que eu vou mostrar mais à frente. Então, veja que o Senhor Jesus está advertindo o seu povo para que eles não tenham o mesmo comportamento daqueles que não viviam na fé, daqueles povos que não tinham as suas vidas realmente pautadas debaixo ali da proteção de Deus. Então você vê que Deus aqui está exortando o seu povo aqui, para que eles não tenham um comportamento igual aos gentios. Por quê?
os gentios, eles se atemorizavam, se espantavam com os sinais. E o que nós temos visto hoje? Que as pessoas têm se apavorado com os sinais. As pessoas têm ficado desesperadas, têm se desesperado, têm ficado angustiosas, algumas têm adoecido, algumas têm entrado em depressão, outras vivem assustadas, apavoradas, porque não sabem, não tem onde se amparar. Mas aqueles que são da fé, não quer dizer que eles estão isentos de sofrer algum tipo de problema que nós estamos vivendo hoje, de ficar doente, de morrer, de sofrer as tribulações do dia a dia. Não estamos livres disso. Porém, quando nós verdadeiramente estamos na fé, nós temos a nossa vida verdadeiramente sob, o controle de Deus, do Senhor Jesus, então nós temos que ficar tranquilos, porque se nós entendemos que Deus quer o melhor para mim, o que Ele pensa a meu respeito são coisas boas, assim como Ele diz, então eu tenho que entender que tudo que acontecer na minha vida tem a permissão dEle e existe um propósito para isso. Aparentemente pode até parecer que estamos tendo algum prejuízo ou que Deus não está nos olhando, nos assistindo, mas não é isso. Existe um propósito. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e assumimos isso com Ele, essa aliança com Ele, de que nós não somos mais dono da nossa vida, das nossas vontades, mas é Cristo que é dono das nossas vidas e das nossas vontades, então tudo aquilo que acontecer conosco é uma permissão dEle, e tem um propósito, que nós no momento pode até não sabermos que tipo de propósito é, mas existe um propósito e certamente é para o bem. Então é isso que Deus está falando aqui para o povo de Israel, para que eles não se assustem com os sinais, não se apavorem, não se atemorizem, como é feito às nações. Então veja como que esses dois profetas que eu vou mostrar aqui adiante, eles reagiram diante dos sinais, que eles acabaram tomando conhecimento a respeito do que iria acontecer e do que estava acontecendo com o seu povo, e o que iria acontecer também a ele. Em Daniel, ele diz assim, no capítulo 9 de Daniel, aqui no versículo 2, diz assim: no primeiro ano do seu reinado, que ele está falando do rei Dario, Daniel, entendi pelos livros que os números dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Só para vocês entenderem, aqui Daniel ele está falando de um momento em que a cidade de Jerusalém foi invadida pelo rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, e Deus permitiu que o rei da Babilônia devastasse a cidade de Jerusalém, assim como o templo. O templo foi invadido, os utensílios sagrados do templo foram retirados de lá pelo rei e foi levado para a Babilônia, e lá foi profanado. E o povo, o povo de Israel ali naquele momento, eles foram aprisionados, foram levados para a Babilônia como para trabalharem lá, para ficarem lá como escravos. E Daniel, que era um homem de Deus, um homem da fé, temente a Deus, ele também estava inserido aí nesse grupo. E ele, como era um homem temente a Deus, e como está escrito aqui, que ele tinha um interesse em conhecer as leis de Deus, as profecias. Então, na sua investida de aprendizado, de estudo, lendo lá os livros dos profetas, ele compreendeu que os profetas anteriores a ele já estavam ali anunciando o que iria acontecer com o povo de Israel devido à sua desobediência. Porque esse acontecimento da invasão da cidade de Jerusalém, assim como a destruição do templo,
pelo rei Nabucodonosor, isso aconteceu por conta da desobediência do povo de Israel, por não darem ouvidos à palavra de Deus. Isso aí, você pode aí, encontrar essas informações mais detalhadas no próprio livro de Jeremias. Ele vai falar lá com mais detalhes a respeito disso. Mas percebe que Daniel ele começou a estudar a respeito. Então, vamos ver aqui adiante. Ele diz assim, no versículo 3: e eu dirigi, na verdade é assim, ele tomou conhecimento, do período em que aquela desolação iria acontecer, E ele diz assim, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. E aqui ele vai fazer na sua oração, onde, devido à revelação que ele teve, a respeito do tempo em que a ira de Deus iria se manter ali em cima do povo de Israel, devido às suas transgressões, então Daniel, mesmo ele sendo um homem temente a Deus, quando ele soube de todo esse problema, ele não ficou em desespero, ele não desespero de que sentido eu quero dizer, não se anulou, não foi buscar recurso no homem, nem na sua capacidade intelectual, não, ele soube do problema, ele tomou ciência do problema que estava ocorrendo, das tribulações em que ele estava vivendo, e a reação dele foi uma reação de fé, na qual ele se humilhou a Deus, porque ele reconheceu que todo aquele problema que estava sobrevindo ao povo de Israel naquele momento foi devido à sua transgressão, à sua desobediência. Então ele passou ali a se humilhar ao Senhor Deus, Ele passou a se humilhar, passou a suplicar, a confessar os seus pecados e o pecado dos povos. Quer dizer, uma outra observação aqui se fazer, Você vê que Daniel era um, mas ele, mesmo sendo um, ele absorveu aquela revelação e ele não ficou preocupado se os outros que estavam lá também presos com ele, ali sendo também afligido, sendo privado de viver ali nas suas condições normais, sua liberdade. Veja que ele não ficou preocupado se os outros estavam também tendo a mesma atitude dele. É o que muitas vezes acontece, Às vezes a pessoa ela está enxergando um problema, que está acontecendo às vezes na sua família, está acontecendo às vezes no seu redor, no lugar onde mora, no lugar onde ela trabalha. E aí às vezes ela pensa assim: poxa, eu estou vendo o problema, aquela pessoa também está sendo afligida, mas ela não está tendo a reação de buscar a Deus, não está tendo a reação de usar a sua fé. Mas se você que está enxergando, você entende que a melhor reação é fazer como Daniel, então, ao invés de ficar olhando para o que os outros fazem ou deixa de fazer, ou deveria fazer, cabe a pessoa fazer. Você vê que Daniel, ele pensou, ele recebeu, ele estava lá buscando, querendo entender o porquê que as coisas estavam acontecendo, ele queria entender por que aquela desolação estava vindo sobre o povo de Israel. E nessa busca sincera, ele teve o entendimento, Deus deu a ele o entendimento. E aí o que ele fez? Ele não esperou pelos outros, ele tomou uma ação por ele.
Então ele orou por ele, pelos seus pecados, seus erros, e também orou pelos sua parentela, seus familiares, né, o seu povo, né? E essa ação agradou a Deus, porque mais à frente, olha o que diz aqui, né, no capítulo 9, versículo 20. Isso é Daniel falando, né? E estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, na verdade aqui o homem Gabriel é o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, né? Aqui ele está falando lá do capítulo 7, né? Onde ele tem lá a visão. Veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, aquela atitude de Daniel de não ficar dependendo, né, não ficar se colocando naquela condição de eu só faço se o outro fizer, mas ele entendeu o problema e tomou a atitude de fazer, e ele fez aquilo de forma sincera, com toda a sua força, com toda a sua fé. Então isso chamou a atenção de Deus, e Deus enviou o quê? A resposta que ele precisava. Enviou um anjo para responder a ele. E se nós lermos aqui mais, né, eu não vou ler aqui todo o capítulo, mas se formos ler mais, vê que além desse entendimento a respeito de tudo que estava acontecendo, a Daniel ainda foi dado a ele revelações de coisas ainda futuras, que ainda vão acontecer nos dias de hoje, ou quer dizer, nos dias ainda mais para frente, né, da nossa atualidade. Então é importante, né, nós termos esse entendimento de que às vezes a gente se depara com uma situação, ou enxerga uma situação ali diante dos nossos olhos humanos, seja um familiar, seja no trabalho, seja na igreja onde a pessoa congrega, e às vezes ela fica sempre naquela coisa assim: não, eu só vou fazer se o outro fizer, se o outro fizer eu não faço. Só que Deus, ele está, se eu entendo assim, se eu recebi a revelação, o entendimento, então eu tenho que tomar atitude. Se outros vão querer fazer, né, se outros vão querer corroborar, né, unir a fé para um propósito único, amém. Mas eu não posso me condicionar a isso. Eu tenho que tomar atitude. Nós temos que tomar essa atitude de, se eu estou vendo um problema e foi me dado esse entendimento, então eu tenho que buscar isso, eu tenho que tomar a frente disso, entende? Um outro exemplo de uma atitude muito semelhante a essa de Daniel é Neemias. Olha só o que diz aqui Neemias. Você vê que Neemias, ele vai fazer uma oração muito semelhante à que Daniel fez. Neemias, né, só para contextualizar, ele era, nessa época aqui, ele era copeiro do rei. Então ele, teoricamente, ele vivia uma vida relativamente tranquila. Porém, né, a Bíblia diz assim: as palavras de Neemias, né, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hananim, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, com a destruição da cidade de Jerusalém, do templo, certamente Neemias ainda não tinha a informação do que estava ocorrendo lá, né? Então ele estava vivendo uma vida tranquila, talvez pensando que os seus familiares estavam tudo bem, tudo ok. Mas quando ele recebe essa informação, né, desse irmão dele,
como está escrito aqui, ele diz assim, né? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então, ele vai aqui orando, né, suplicando a Deus, também da mesma forma como fez Daniel. Você vê que ele, tomando ciência, né, do problema que estava acontecendo com os seus, ele também não ficou esperando que outros viessem ali se juntar a ele para orar, jejuar, não. Ele fez isso quase que imediatamente. Ele sentiu a tristeza, porque ele, né, assim, vamos pensar assim, né, ele estava numa condição teoricamente favorável, porque ele era copeiro do rei, né, como está aqui, né, e ele sabia que ele precisava tomar uma atitude. Então qual foi a atitude que ele tomou? Buscar a Deus, o seu Deus. Suplicou pelos seus pecados, suas falhas, pelos pecados do seu povo, e suplicou ainda a Deus o favor, porque para que ele pudesse colocar em prática, ou tomar uma ação prática de ajudar os seus familiares, de reconstruir a cidade destruída, ele precisava ter uma liberação daquele que era o seu senhor, que era o rei da época. Então, por causa da sua sinceridade e predisposição em fazer algo em prol daqueles que estavam sofrendo, então Deus foi favorável a ele. Então Deus tocou no coração do rei e liberou ele, e ainda deu a ele condições, né, para adquirir material para construir ali, a reconstruir, né, os muros da cidade de Jerusalém. Entende? Então nós vemos aí dois, né, aqui, né, estamos vendo duas reações de homens de fé diante de situações adversas, diante de tribulações a qual ele estava passando. No caso do Daniel, ele estava inserido no meio do problema. No caso de Neemias, ele não estava inserido no problema, mas ele tomou a atitude de fazer algo em prol dos seus. Ele se importou pelos seus, né? Só para finalizar aqui, eu vou só mostrar uma outra passagem também que eu acho muito bacana. Está aqui no livro de Crônicas, capítulo 20, acho que é segundo Crônicas. Aqui no livro de Crônicas, só para vocês entenderem aqui um pouco, o rei Josafá, ele foi filho do rei Asa, né, que era o rei de Judá. E nesse período, né, que era dividido ali os reinos, né, tinha o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel, nesse momento, era reinado por Acabe, né? E Acabe era um rei perverso, ele não andava nos caminhos do Senhor, ele não andava no caminho de Deus. E, diferente de Josafá, ele foi um homem que seguiu os passos do seu pai. E ele fez com que o povo judeu se voltasse para Deus. Ele reconstruiu, né, a vida espiritual do povo judeu, né? Ele derrubou todos os postes ídolos, todos aqueles altares que eram feitos aos ídolos, ele destruiu. Ele enviou profetas para ensinar o povo, né, e o povo voltou a temer ao Senhor. Então ele fez todo um trabalho evangelístico para resgatar
aquele povo judeu, né, a voltar a ter uma aliança com Deus. Pois bem, só que num dado momento, o rei Acabe ele conseguiu convencer Josafá a se unir a ele, ou seja, o ímpio e o justo, né? Houve uma junção ali que Deus não aprova. E isso trouxe consequências para Josafá, né? Então, vamos ver aqui o que está escrito, né? E diz assim, ó, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Quer dizer, isso aqui é uma consequência de uma falha de Josafá com relação à sua união, né, com um homem iníquo, né, um homem ímpio, que no caso ali era o rei Acabe. E aí o que acontece? Esses reis aqui, né, eles se levantaram contra o rei Josafá. Ele diz assim, então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Olha só que interessante. Na verdade, Josafá ele apenas ouviu uma mensagem de alguém, né? Ou seja, veio alguns, né? Algumas pessoas, e trouxeram uma mensagem negativa, né? Uma mensagem que trazia ali não paz, mas trazia problemas, né? É como nos dias de hoje, né? Quantas são as pessoas que estão mais propensas, né, a nos trazer mensagens negativas, mensagens de derrota, mensagens de destruição, mensagens de problemas e mais problemas. E muitas das vezes, né, a pessoa ela acaba, dependendo da sua condição espiritual ou da sua estrutura emocional, ela recebe aquela mensagem negativa e ela automaticamente ela se entrega àquela mensagem negativa. E aí ela corre o risco, né, muitas das vezes, de por conta dessa mensagem negativa ter entrado nela, anular a sua fé, a sua reação de fé. Só que veja o que aconteceu. Quando Josafá recebeu essa mensagem de que esses reis estavam se juntando para vir contra ele, e ele sabia que, né, aqueles reis ali, o exército deles juntos, né, formaria ali uma grande multidão, e ele não teria condições humanas, né, porque o seu exército era muito inferior comparado aos exércitos que vinham contra eles. Então o que ele num dado momento ele temeu, ele teve medo. Ele teve medo daquela mensagem negativa que ele recebeu. Ela ainda nem tinha se materializado ainda, mas ele já teve medo, porque ele já estava olhando lá na frente o que iria acontecer com ele, se realmente aquilo que foi dito a ele viesse a acontecer. Então ele teve medo. Porém, ele conseguiu vencer esse medo porque ele fez o seguinte. A Bíblia diz assim, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Então, quando ele ouviu a mensagem de perigo, de tribulação, de afrontas, destruição, ele teve medo. Então, quer dizer, o medo é até uma reação natural do ser humano. Não é que a pessoa ela é de Deus que ela não vai ter medo. O problema é quando a pessoa deixa o medo dominar ela. Aí anula a fé. Mas você vê que Josafá, ele teve medo, mas ele não deixou o medo tomar conta dele, porque ele confiava em Deus, e por isso ele buscou o Senhor. Ele não buscou os profetas, ele não buscou outras pessoas, outros reis para se juntar a ele, para lutar contra os seus inimigos. Não. Ele primeiro buscou o Senhor e apregou o jejum. Ou seja, ele se consagrou para Deus. E aí diz assim, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Então, percebe que a forma como ele reagiu
não foi uma reação desesperadora, né? Ele não buscou ajuda nos homens, ele não buscou ajuda em outros reis, ele não buscou ajuda nem fugiu, né? Mas não, qual foi a reação dele? Ele buscou a Deus, depois convocou o povo judeu para que todos unidos buscassem o Deus deles, porque ele sabia que só Deus podia resolver aquela situação. Deus era a proteção deles, Deus é na verdade, né? É o que vai guardar eles. E aí diz assim, né? E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus não és tu Deus nos céus, e não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Assim, ele vai falando aqui, né, porque esse povo que veio contra ele, lá quando o povo saiu do Egito, teve um povo que Deus não permitiu que os hebreus viessem contra eles, né? Então foi um povo que Deus deu ordem, né, para que eles se desviassem daquela determinada cidade e não atacassem aquelas pessoas. Porém, essas mesmas pessoas aí vieram contra Josafá aqui. Mas vamos lá. Então, quando Josafá faz isso, toma essa atitude de buscar Deus, então ele diz assim, ó: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, quer dizer, profeta da época, né? E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis de que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta, né? E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, vamos olhar algumas coisas aqui. Então você vê que quando Josafá se colocou diante daquele problema que aos olhos humanos era impossível de se resolver, ele não tinha condições de resolver, e ele, sabendo que ele não tinha condições de resolver aquilo, o que ele fez? Eu tenho um entendimento que Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele pode tudo. Deus é imbatível. Deus, ele não tem quem possa contra ele. E ele é meu Deus. Então eu vou lançar nas mãos de Deus esse problema. Vou suplicar a ele o seu favor. E por ele fazer isso, não ter buscado ajuda em outros deuses, nem em outros reis, ele se apoiou em Deus, no verdadeiro rei dele. Então Deus veio através do seu Espírito, né, falando por meio de um profeta, que o próprio Deus iria pelejar por ele. Ou seja, a única coisa que o Josafá teria que fazer com o seu exército era se posicionar, ou seja, se colocar diante do problema, ou seja, se mostrar, enfrentar o problema. Josafá só precisava fazer isso. Ele iria dar o passo de enfrentar o problema. Mas, na verdade, quem ia pelejar seria o próprio Deus.
Então, muitas das vezes, o que acontece no nosso cotidiano é que nós, quando tudo está bem, a gente diz que acredita em Deus e Deus está sob o controle, Deus é o Deus poderoso, Deus forte. Mas quando vem o problema, a pessoa esquece isso e às vezes quer dar jeitinho. Às vezes ela até busca a Deus. Você vê que Josafá, ele tinha tanta certeza de que iria realmente acontecer, que mesmo antes dele ser vitorioso naquela batalha, eles já estavam ali adorando a Deus. Ou seja, eles já estavam dando glórias a Deus por algo que ainda tinha se materializado. Mas essa é a fé. Que quando nós estamos diante de um problema, colocamos ele na mão de Deus e confiamos, então, se está na mão de Deus e cremos que Ele vai resolver, o que eu tenho mais a fazer? Eu não tenho mais nada a fazer. Porque se é algo que está acima das minhas capacidades, né, humanas, então, se eu coloco nas mãos de Deus, do Senhor Jesus, então eu tenho que confiar que Ele vai dar a solução para aquele problema. E o rei Josafá fez isso. Assim como todo o povo também, seguindo a sua direção, também assim o fez. E Deus honrou ele. Se a gente ler mais à frente, você vai ver que Deus fez com que os reis brigassem entre si, a ponto de um matar o outro. Josafá não precisou nem desembaiar a espada. E o povo foi para o campo de batalha louvando a Deus. Entende? Então, assim, só para finalizar, o que eu tiro de aprendizado disso aqui tudo? Que diante de problemas, né, se Deus me dá um entendimento, uma revelação, ou me mostra algo de errado que está ocorrendo, ou com a minha vida, ou com algum familiar meu, ou alguém próximo que eu queira ajudar, né, a minha atitude tem que ser de buscar Deus. Se eu estou passando por um problema, uma tribulação, uma provação, né, um momento difícil, um deserto, né, não um deserto que eu me levo por conta das minhas ações erradas, né. Depois até eu vou ver se eu faço um vídeo aí falando sobre isso, né. Um deserto que é levado pelo Espírito e um deserto que é levado pelas ações erradas, né. Deserto levado por si só, pela própria pessoa, né. Então, quando estamos ali passando esse deserto para provar a nossa fé, então a nossa atitude é de quê? De nos suplicarmos, nos rendermos, nos humilharmos para Deus, suplicar o seu favor, para que Ele, na sua infinita misericórdia, Ele possa vir nos dar ali nos dar o refúgio, né? Nos dar o livramento daquele problema, né? E outro detalhe é que não devemos ficar esperando, né, que os outros se unam conosco naquele mesmo entendimento de fé para lutarmos por aquele problema, porque muitas das vezes a pessoa ela não está tendo a mesma visão que você. Às vezes você teve aquele entendimento e a pessoa que está ao seu lado, ela não teve ainda aquele entendimento. E mesmo que você tente passar para ela, muitas das vezes, ou para ele, a pessoa pode não compreender. E aí, ao invés de corroborar para lutar junto para vencer aquela dificuldade, acaba piorando as coisas. Então, o que eu entendo? Se eu tenho entendimento do problema, eu tenho que agir. Se a pessoa, um parente, ou esposa, ou esposo, ou filho, ou filha, irmãos, primos, algum familiar, quiser cooperar, tiver no mesmo espírito, amém. Mas se eles não estão, ainda que eles professem a fé, mas não estão ali também nessa mesma atmosfera, digamos assim, né? Eu não tenho que ficar esperando, nós não temos que ficar esperando a ação deles para fazermos aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Então, eu tenho que buscar. Se eu estou vendo um problema, se eu estou vendo o diabo agindo na minha casa, na minha família, no meu trabalho,
Eu não tenho que esperar que outra pessoa venha se juntar a mim para resolver o problema. Não. Eu mesmo tenho que partir para cima. Eu tenho que buscar isso em Deus para lutar contra esse mal. E foi assim que Daniel fez, assim como Neemias fez, assim como o rei Josafá fez e muitos outros. E outra, não me deixar abater pelos sinais. Não me deixar abater pelos eventos, né? Trazendo aí para os finais dos dias, né? Eu vejo sempre algumas pessoas falando assim: nossa, esses acontecimentos estão tendo, já descobriram uma nova cepa do vírus, e já descobriram outra doença pior, a vacina já não tem garantia de que ela vai atender ou imunizar a pessoa contra esse novo vírus. Ah, meu Deus, né? O mundo está acabando. Pessoal, daqui para frente, o mundo caminha para o fim. Quem é da fé tem que ter esse entendimento. O mundo caminha para o fim. Esse sistema, tudo isso que nós estamos vendo aqui, esse céu, né, como a Bíblia fala, né, haverá novo céu e nova terra. Não é que o planeta vai ser destruído, não, pessoal. Mas esse sistema que tem hoje instaurado, essa geração pecaminosa, toda ela vai ser destruída. Então, daqui para frente, vai ser problemas em cima de problemas. Porém, aqueles que são da fé, dentro deles haverá uma paz, para dar a eles sabedoria e condições, né, alicerce para vencer as lutas que vão vir. Porque os que estão da fé vão ser os mais perseguidos. Tem uma passagem aqui em Daniel mesmo, tem uma parte lá que fala que quando o anticristo se levantar, né, que ele se mostrar, né, na sua... Porque assim, a Bíblia fala que ele vai fazer uma aliança com muitos durante uma semana. Na metade da semana ele vai começar a mostrar o que ele é realmente. E ali, naquela segunda metade da semana, né, que é um período aí de 3 anos e meio, ele vai começar a perseguir ferrenhamente a igreja de Cristo. E aí o que vai acontecer? Aqueles que se apostatarem da fé, em Daniel, depois eu vou mostrar isso porque o vídeo já está um pouco grande. Aqueles que vão se apostatar da fé, o anticristo vai trazer eles para si e vai tratar eles como se fossem príncipes. Vai, digamos assim, vai massagear o ego deles, fazer com que eles se sintam bem, né? Tá tudo certo, tá tudo ok. Eles vão viver teoricamente bem, vão ter acesso às coisas, né? Enquanto que aqueles que estão na fé, a igreja de Cristo, ela vai ser perseguida, muitos vão ser mortos, outros vão ser presos, outros vão ter que fugir do ambiente ali onde está aquelas perseguições, vão tentar fugir, né? É claro que Deus vai guardar, né, a sua igreja, porém muitos da sua igreja vão sofrer. Aqueles que foram destinados a sofrer, que faz parte do propósito de Deus isso, como está escrito em Apocalipse, né? Isso a gente pode ver lá nas cartas. Enquanto ele diz que a igreja de... se não me engano, acho que é a igreja de Esmirna. Deixa eu... Só para... Já que eu falei sobre isso, né? Rapidinho. Vamos lá. Se não me engano, na carta de Esmirna. Ó, aqui em Esmirna diz assim, né? E o anjo da igreja de Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último. O que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas dessas coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é o lago de fogo, né, onde vai ser lançado ali o diabo, a morte, o Hades, todos os iníquos, todos aqueles que não estão escritos no livro da vida vão ser lançados lá. Então você percebe que
das 7 igrejas, apenas 2 não foram repreendidas. E dessas 2 que não foram repreendidas, no caso a Esmirna, o próprio Deus diz aqui que ela vai ser afligida pelo próprio Satanás, né? Ela vai ser afligida, ela vai passar por tribulações. Mas, se nós olharmos lá para a igreja de Filadélfia, aqui, olha aqui que diz, ó, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados os seus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O anticristo, ele vai vir, e ele vai vir com toda a força perseguir a igreja, né? Então às vezes a pessoa fica aí, né, nessa coisa aí de assustada, apavoramentos, e a gente não tem que estar apavorados, porque passar por tribulações, isso faz parte do amadurecimento espiritual, né? Então nós temos que realmente demonstrar que confiamos no Deus que dizemos confiar, né? Então, se nós confiamos em Deus, no Senhor Jesus, então temos que crer que Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso protetor. Então fica aí essa meditação. Que Deus abençoe a todos vocês, e que a gente consiga aí ter força, né, para vencer os nossos desafios diários e, acima de tudo, guardar a nossa salvação. Forte abraço a todos.